Como sabem que o cancro é um problema de saúde pública e às vezes tem sido relegado em último plano, por isso nós profissionais que trabalhamos temos que lutar. A sessão que vai iniciar agora vai abordar sobre o controle do cancro nos palopes, onde a colega Carla Barbosa vai falar sobre o Plano Nacional de Controle do Cancro em Cabo Verde. Depois seguirá a colega Cesaltina Lorenzini, que vai falar do plano do registro oncológico de base populacional de Moçambique, e a doutora Isabel Cândido, que vai falar sobre os cuidados oncológicos no Instituto Angolano do Controle de Câncer. Estão comigo nesta sessão como moderadores os doutores Podim e o doutor André Carvalho, que depois da apresentação vão comigo coordenar as perguntas que eventualmente vão surgir. E queria, para já, sem perca de tempo, chamar a doutora Carla Barbosa para fazer a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer à organização o convite, cumprimentar os ilustres moderadores e as colegas Cisaltina e Isabel, que muito estimo, e amigas de outros congressos. Foi-me pedido então falar sobre o Plano Estratégico Nacional de Cabo Verde. Vou compartilhar agora a tela convosco e sem mais delongas, vou começar então por falar do Plano de Cabo Verde. Quem me conhece já deve perceber que eu sou muito patriotista, amo a minha terra de paixão e tenho muito orgulho de ser cabo-verdiana. E realmente acredito que é um país comprometido em alcançar os objetivos e alcançar os cuidados universais de saúde. É uma das metas que Cabo Verde estabeleceu quando Cabo Verde adotou em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cabo Verde é um país que claramente já fez a transição epidemiológica. Nos últimos anos, a causa mais frequente de morte em Cabo Verde são doenças crónicas não transmissíveis. Claramente temos as neoplasias como sendo às vezes a segunda causa ou a terceira causa de morte em Cabo Verde. E quando nós vamos ver quais são esses cancros que causam a morte dos cabo-verdianos, nos homens mais frequentemente são o cancro da próstata, o cancro do foro digestivo, e na mulher temos o cancro da mama e o cancro do colo uterino, a semelhança como é quase em todos os países da África e pelo mundo. Nós conseguimos ver aqui então, neste gráfico que eu tenho aqui mais à direita, que é um gráfico referente a um registro oncológico do Hospital Agostinho Neto, em que vemos que a grande maioria dos casos já são diagnosticados num estadio avançado. Nós não temos um registro de cancro de base populacional, só temos um registro de cancro de base hospitalar. E, no entanto, podemos ver aqui que, segundo a Globacan, no ano 2018, esperávamos praticamente 641 novos casos de cancro, em que temos aqui a próstata, o estômago, o cancro do colo uterino e da mama e também há uma percentagem do cancro do fígado com mais frequentes. Vemos claramente que, apesar de ainda este representar
não toda a população de Cabo Verde, mas espelha-se claramente aqui no que a Globocan tem delineado para Cabo Verde. Quando nós vamos ver a mortalidade e incidência, este slide se exaltina sempre que eu o ponho, não posso não dizer e não me lembrar de tu a dizeres que isso é um tive e morri. E realmente é desolador ver que em muitos casos nós não conseguimos fazer muita coisa, apesar de já conseguimos fazer muito, mas ainda há muito para fazer. Então, importa planear, porque isto é um problema realmente de saúde pública, importa planear, importa ter um plano estratégico com um objetivo claro. E o objetivo geral do plano de Cabo Verde é reduzir a incidência, a morbilidade e a mortalidade por cancro do povo cabo-verdiano. É um plano muito ambicioso, ele tem vários eixos prioritários de intervenção e com a consciência que tem que estar baseado numa multidisciplinaridade e que ultrapassa o Ministério de Saúde de Cabo Verde, tem que ter uma visão intersectorial grande para conseguirmos os ganhos que nós queremos. De certa forma, muito rapidamente, nós temos os 2 primeiros eixos que mostram realmente o eixo da prevenção do cancro, mostrando áreas da promoção de saúde e da prevenção primária, a detecção precoce e o rastreio. Um eixo onde está o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Aqui no centro, e não está por gosto, os cuidados paliativos, porque, como disse, temos muitos casos a chegarem num estadio avançado e muito podemos fazer nos cuidados paliativos para dignificar o tratamento oncológico. O registro aqui nesse sistema de informação de saúde de base populacional, porque só com o registro de base populacional podemos ter dados fiáveis e poder trabalhar melhor então e as estratégias que podemos desenvolver. Um eixo para formação, para comunicação e um outro eixo para a investigação. Tem claramente a missão de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com cancro, reduzir o impacto psicossocial e económico do cancro na população Cabo Verde. E uma visão também com consciência que o plano tem que desenvolver, tem que implementar e tem que arranjar forma de sustentar, que às vezes é a pior, porque nós até conseguimos projetos, mas depois sustentar é que é muito mais complicado. Uma resposta adequada ao problema do cancro em Cabo Verde, que inclui ações que vão desde a prevenção até aos cuidados paliativos. De uma forma muito sucinta vou dizendo que as estratégias que nós temos usando em cada um dos eixos e algumas que ainda não estão efetivas, mas que damos como prioridade. Realmente apostamos não só na formação, mas também na informação. E então queremos aumentar a literacia do povo cabo-verdiano em relação ao cancro, dar de conhecer quais são os seus fatores de risco. Até então, em Cabo Verde, temos algumas organizações não governamentais e o programa tem estabelecido sinergias muito fortes com essas associações, porque são associações que já trabalhavam antes do programa e que trabalham muito essa parte da prevenção do cancro. E para além desta sinergia, temos capacitado os nossos profissionais de saúde, da linha da frente, principalmente dos cuidados primários de saúde, para estarem mais atentos possíveis aos sinais precoces dos cancros mais prevalentes que nós temos, nomeadamente do cancro da mama, colo uterino, o digestivo e o cancro da próstata. Mas um grande desafio, um desafio real, é às vezes integrar as várias políticas de prevenção de fatores de risco que já existem no país, muitas vezes não só dentro do Ministério de Saúde, mas é muito importante conseguirmos fazer essa integração. E digo-vos que com isso, nós com o Programa de Controlo de Tabaco já estamos prestes a conseguir implementar as consultas de cessação tabágica na atenção primária. Juntamente com outros programas, no ano passado conseguimos trabalhar
vários programas do Ministério, nomeadamente da vacinação, da atenção primária à mulher, do programa de adolescente, e conseguimos fazer um belíssimo trabalho em relação à advocacia da implementação da vacina do HPV e que vai entrar no nosso plano nacional, em princípio estava proposto para este ano, mas não tenho a certeza que vamos conseguir ou não, mas já é, eu acho, uma vitória grande e isso é realmente um grande desafio. E nós temos, até então em Cabo Verde, ainda não temos nenhum rastreio de base populacional, apesar de fazermos muito rastreio, principalmente do cancro do colo do útero, e estar mais perto, termos um rastreio do cancro do colo do útero. Quando pensamos no rastreio do cancro do colo da mama, no rastreio do cancro da mama, vemos claramente que é preciso um estudo de viabilidade e sustentabilidade e perceber o método e como o fazer, pelas características do cancro da mama em Cabo Verde. O eixo do diagnóstico, tratamento e reabilitação tem tido grandes ganhos e esses grandes ganhos agradecemos aqui então também a Fundação Carlos Gulbenkian, porque delineamos um projeto OncoCV, que é mesmo da melhoria do diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas. Esse projeto está completamente articulado com o Plano Nacional Estratégico, que abrange tanto esta área prioritária, a área 3, onde está o diagnóstico, o tratamento e reabilitação, mas também a área 6, que é a área da formação. Vários colegas, inclusive eu também, muitos de nós já fomos contemplados com estas formações, quer a nível local, quer em Portugal, e sem dúvida que nestes últimos anos houve uma melhoria do diagnóstico, quer na área da anatomia patológica, quer na área da imagiologia, e melhoria das condições de tratamento, quer cirúrgico, quer de quimioterapia, principalmente aqui no Hospital Agostinho Neto. Claro que temos ainda o nosso calcanhar de Aquiles, que é a radioterapia. É urgente organizar a implementação da radioterapia. No entretanto, muitos ganhos nós tivemos e com a implementação da consulta consultas multidisciplinares de decisão terapêutica. Em relação aos outros eixos que me faltam de uma forma muito fácil de falar, os cuidados paliativos. No cuidados paliativos eu tenho uma colega que é responsável pelo esse eixo e que tem delineado a política para integrarmos os cuidados paliativos nos cuidados primários de saúde, muito proativa, e já temos a parte das formações feitas e agora estamos na parte de implementação da criação da rede destes cuidados a nível nacional e da sua articulação. A formação também está muito motivada, como vimos hoje a apresentação da doutora Irondina, podem perceber que é uma grande aposta. O registro oncológico de base populacional já tem os registros hospitalares, agora falta fundi-los e organizar o registro de base populacional. Claramente a investigação é um eixo que tem que ser feito muito pela promover a parceria com outras instituições de pesquisa e de investigação. E com isso, e com este plano, nós achamos que serve como um instrumento e vai servir como um instrumento para delinear uma melhor resposta ao problema do cancro, que engloba todo um contínuo do controlo que vai desde a prevenção primária até aos cuidados paliativos, e desta forma e com este plano achamos que vamos garantir estes tais cuidados universais de saúde e melhorar a qualidade de vida de todos os cabo-verdianos. E com isso contamos com a parceria de várias instituições e de pessoas muito comprometidas e muito disponíveis, e que muito agradeço, desde o professor Lúcio, a Fundação Carlos Gulbenkian, todos os colegas do Hospital Agostinho Neto, a colega a doutora Cisaltina, o Ministério de Saúde no geral, e acho que o caminho é longo, faz-se caminhando, e nós estamos todos muito motivados
de melhorar realmente o tratamento do cancro em Cabo Verde e reduzir a incidência e a mortalidade de cancro em Cabo Verde. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carla, pela apresentação. E em seguida vamos chamar a doutora Cesaltina, que é a diretora do Programa Nacional de Controle de Câncer de Moçambique, é também diretora do Departamento de Ensino e Ciência do Hospital Central de Maputo, é professora de Patologia da Universidade Eduardo Mondlane e é presidente da Associação contra o Câncer em Moçambique. Doutora vai nos falar sobre o registro do registro oncológico de base populacional de Moçambique. Doutora Cesaltina, tem tempo. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria aqui compartilhar a minha tela, só que a outra tela tem que estar desativada. Doutora Carla. Tem que desativar a outra. Já vou. Mais uma vez, boa tarde a todos, boa noite a todos. Obrigada por esta oportunidade de estar neste painel. Eu vou apresentar o registro de cancro de base populacional em Moçambique. Vou falar dos dois registros de base populacional que existem na cidade da Beira e cidade de Maputo. No entanto, queria agradecer aos nossos parceiros de cooperação para este projeto, nomeadamente o Dr. Donald Parkin, da African Cancer Network, o Dr. Muriel Colombete, da IARC, a senhora Baeng, também da African Cancer Network, e os doutores Carla, Satish e José Ferro, do Hospital Central de Maputo e Hospital Central da Beira. Dizer que Maputo, cidade, conta com um registro de base populacional datado de 2014. Neste registro, nós fizemos a colheita dos dados dos novos casos de residentes na cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique. E este registro conta com uma área de cerca de 300 quilômetros quadrados e inclui 53 bairros. Para fazer análise deste registro, nós utilizamos os dados de 2015 e 2017 para a cidade de Maputo e o censo da população de 2007 e 2017. Em 2007, tínhamos uma população de cerca de 1.110.000 habitantes e em 2017 uma população de cerca de 1.100 habitantes. Este registro é financiado, de base populacional, é financiado pela IARC e African Cancer Network. No entanto, também temos o registro de base hospitalar, que é financiado pela Fundação Calosto Gulbenkian. Em relação aos dados da Beira, os dados da Beira que vou apresentar são do registro populacional de 2014 e 2017. No entanto, a Beira tem um registro que é datado desde 2005 e os casos que são coletados são dos residentes na cidade da Beira
e cobre aproximadamente 23 bairros. A população do estudo também é de 2007 e 2017, o censo populacional, 2007 com cerca de 443 mil habitantes e 2017 de 600 mil habitantes. Este registro é suportado pela IARC e African Cancer Network. Em relação à metodologia, ambos os registros populacionais estão sediados nos hospitais centrais de Maputo e Hospital Central da Beira, nos departamentos da anatomia patológica destes hospitais. Os mesmos registros seguem aquilo que é o método de registro de base populacional. Então, fizemos a recolha dos casos de cancro que são diagnosticados nestes hospitais, porém em outros locais, fora dos hospitais, laboratórios, mas também através do certificado de óbitos. Em termos de fonte de informação, no Hospital Central do Maputo, esta fonte de informação é dada pelo mesmo hospital, que é o nosso principal hospital, é um hospital quaternário, com cerca de 1.500 camas. Porém, outras fontes de registro são 2 hospitais gerais, por causa de algumas peculiaridades destes hospitais. Um laboratório privado da anatomia patológica, porque neste laboratório nós recebemos a maior parte dos casos de cancro provenientes das clínicas e também das conservatórias de registro civil. No caso da Beira, a fonte de informação também não difere muito daquilo que é a fonte de informação da cidade de Maputo. Os casos são coletados do Hospital Central da Beira, que é um hospital de 730 camas, 3 clínicas privadas que existem na Beira, mas também fontes de registro das casas mortuárias. Em termos de metodologia, neste slide vou explicar muito resumidamente como é que é feita a recolha e análise dos dados para Maputo e Beira 2015, 2017 e 2014, 2017. Nós recolhemos os dados através de uma folha que podem ver aqui, que é esta ficha de recolha da recolha de dados, e depois nós codificamos segundo o ICD-10 e utilizamos o CANREG5 para fazer aquilo que é o tratamento e análise destes dados. Para estes 2 registros populacionais, nós agrupamos, né, os cancros com base em grupos etários de 5 em 5 anos e com idades específicas com base nas taxas de incidência. Calculamos também as taxas ajustadas para a idade e fizemos um cálculo cumulativo que compreendia idades entre 0 a 74 anos. No final também, nós comparamos os dados que eram de Maputo cidade e da Beira, comparamos com os dados de outras regiões da África, nomeadamente com o sul, com o norte da África e com outras regiões. Por exemplo, aqui temos um treino que está a ser feito pelos consultores, um consultor que veio através da Fundação Gulbenkian, outro consultor que veio através da IARC. Aqui temos os nossos colegas registradores de cancro. Em termos de dados, durante o período em Maputo 2015-2017, nós diagnosticamos 2.816 casos, com uma média mensal de 75 casos. A maior parte destes, tivemos uma grande percentagem dos casos diagnosticados com relação aos registros, né, aos registros de óbitos. 86% dos casos em homens tinham morfologia conhecida e 74% em mulheres tinham morfologia conhecida, o que dá um alicerce muito importante para aquilo que é a qualidade dos nossos registros. Em termos de tipos de cancro mais comum, em Maputo, no período de análise, o sarcoma de Kaposi foi o mais comum, com taxas ajustadas para a idade de cerca de 22,4, seguido do cancro da próstata e do cancro do fígado,
com taxas ajustadas para a idade de 22,6 e 13,6. Para a mulher, o cancro do colo do útero foi de longe o mais frequente, cerca de 33%, com uma taxa ajustada de 38,6%, seguido da mama e sarcoma de Kaposi, com taxas ajustadas de 15,5% e 11,5%. Em relação aos dados da Beira, dizer que no período da análise foram no total 1.557 casos, tivemos uma média mensal de 32 casos. Em relação aos cancros com morfologia verificada no homem, foi um pouco menor em relação a Maputo, no entanto, na mulher foi quase semelhante. Em termos também de tipos de cancro, não houve muita variação. O sarcoma de Kaposi foi o cancro mais comum, seguido da próstata, mas aqui vemos o cancro da conjuntiva e também o cancro da bexiga e do esôfago. Na mulher, o cancro do colo do útero também foi o cancro mais comum e com taxas ainda muito mais altas, que nós vamos ver que, comparando os dados da Beira com as outras regiões de Moçambique e com o norte da América, conseguem nos pôr em primeiro lugar em termos de taxas ajustadas para a idade de risco, né, que temos. Então, estas pirâmides mostram aquilo que foi a variação anual por sexo, por grupo etário e os grupos de risco para o cancro, nomeadamente para Maputo e para Beira. Esta tabela faz um resumo geral dos dados que eu apresentei anteriormente. Aqui vemos o número de casos de cancro, a percentagem em relação ao número, isto é referente a homens na cidade de Maputo. Vemos as taxas ajustadas para a idade, o método de diagnóstico, o tipo de registro com base no certificado de óbito. Podemos ver que o sarcoma de Kaposi, como tinha falado, é o mais frequente, tanto para a cidade da Beira como para a cidade de Maputo. Na cidade da Beira e também na cidade de Maputo podemos ver a próstata com 22,6, aqui na Beira 13,2. Temos o fígado para Maputo, seguido do fígado, e o esôfago para a Beira. Este é o mesmo gráfico, é a mesma tabela, desculpa, mas em relação às mulheres, podemos ver que o cancro do colo do útero é o cancro mais frequente entre as mulheres, nos dois registros populacionais, seguido do cancro da mama e do sarcoma de Kaposi. Nestes gráficos, nós subdividimos em alguns cancros mais comuns. Vemos qual é a tendência em relação aos grupos etários. Por exemplo, em relação ao homem, analisamos o que era a tendência de crescimento durante este tempo do cancro do fígado, do cancro da próstata, do sarcoma de Kaposi. Em relação à mulher, analisamos o que era mais frequente em relação à mama, o colo do útero, e para ambos os sexos vimos as tendências do sarcoma de Kaposi e dos linfomas não Hodgkin. De uma forma geral, dizer que o sarcoma de Kaposi e os linfomas não Hodgkin vão evoluindo e afetam qualquer grupo etário nos dois registros observados. No entanto, podemos ver aqui a proporção, por exemplo, do cancro da próstata, que afeta a partir dos 35 anos, aqui para a cidade de Maputo, não diferindo muito para a cidade da Beira. Como eu dizia, num dos métodos, nós depois fizemos aquilo que era a comparação do risco cumulativo que estes registros têm, comparando com outras regiões da África. Como podem ver, nesta primeira tabela, vamos ver que, se vamos ver o risco cumulativo dos 0 a 74 anos do cancro da próstata para a cidade da Beira e para a cidade de Maputo, são muito, muito, muito altos comparativamente a outras regiões da África,
e também incluindo, por exemplo, a América, mas na população de raça negra. Outro cancro que também chama muita atenção, em que há um risco cumulativo muito alto para o nosso país. Doutora Cesaltina, o tempo. Sim. Beira, temos a beira como um dos cancros mais frequentes, sendo aproximadamente 4,8, bem como cancros da conjuntiva. Dizer que Moçambique praticamente lidera estes países. Em conclusão, dizer que nós temos um alto risco de alguns cancros, como nós podemos ver em comparação com outras regiões da África, e 44% destes cancros em Maputo e na Beira estão ligados a agentes infecciosos que são potencialmente preveníveis, incluindo o HIV. O linfoma do Burkitt também, que vimos entre 0 a 14 anos, é um cancro importante. Se nós compararmos os dados que fizemos em 56 e 60, indicam que o cancro da mama, da próstata e do cólon continuam a subir em Moçambique. Que existem dados compreensivos e muito bem elaborados nos registros de Maputo em relação à mortalidade nos registros de Maputo e na Beira, o que é inusual, não usual em relação à África subsaariana. Então, os dados que nós temos são dados importantes que servem de guia para estabelecermos aquilo que são as estratégias que são lançadas pelo nosso Plano Nacional, que foi recentemente lançado. E em termos de desafios, temos que investir mais naquilo que são os insumos, na sustentabilidade dos 2 registros que nós temos, desenvolver um 3º registro na região norte do país, para servir também como um registro populacional. Se tivermos esses 3 registros, teremos um registro de base populacional de boa qualidade, que vai nos priorizar a lançar as estratégias que foram definidas, e os nossos planos, no geral, são começar a trabalhar nos dados de 2019, 2020, continuar a treinar o pessoal, manter o pessoal que nós temos, adquirir motas e aumentar aquilo que é a captação dos dados fora do hospital. E, por último, queria agradecer imenso a todos e mostrar aqui as imagens, algumas imagens daquilo que foi a última conferência da ORTIC 2019 em Maputo. Aqui temos o nosso presidente atual. E muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Cesaltina, pela belíssima apresentação. Em seguida, vamos chamar a doutora Isabel Cândido, ela que é oncologista clínica do Instituto Angolano de Controlo de Câncer, que vai nos falar sobre os cuidados oncológicos no Instituto Angolano de Controlo de Câncer. Doutora Isabel, tem tempo. Boa tarde a todos. Agradecer o convite que nos foi formulado para participar como palestrante neste congresso. Um beijo especial à doutora Carla e à doutora Cesaltina, muitas saudades. E fomos convidados então aqui para falar de cuidados em oncologia. Cuidados em oncologia pressupõe todo o cuidado que é prestado a qualquer pessoa com câncer. Como sabemos, câncer é um problema de saúde pública e a IARC para 2019 estimou 18.100.000 casos novos de cancro, liderando o cancro do pulmão, a mama, o colo retal, a próstata e o estômago para os 5 principais, com uma mortalidade de 9.600.000 casos em 2018, também liderados pelo pulmão, colo retal, estômago, fígado e câncer. Aqui já uma variação em relação à incidência. Dizer que a carga, o volume que é necessário para os cuidados em oncologia é grande. Os cuidados são prestados a qualquer paciente que tenha o diagnóstico de câncer, é prestado àqueles pacientes que tenham um diagnóstico inicial de câncer para o início do tratamento, alguns pacientes que, embora diagnosticados em anos anteriores, tenham que continuar o tratamento, e, por outro lado, também os cuidados em oncologia são prestados para aqueles pacientes que, mesmo já sendo tratados com sucesso e sem evidência nenhuma de câncer, ainda assim
necessitam cuidados em termos de seguimento e em termos de vigilância da doença. A relação entre prestadores de cuidados e o prestado é remota. Tudo começou há muitos anos, inicialmente no Egito, na Grécia, na Europa medieval, na França, tudo iniciando com uma abordagem paternalista, em que o paciente não tinha autonomia nas decisões. Mas hoje esta relação já é mais cooperativa, já é uma mutualista e o paciente já decide sobre aquilo que lhe afeta e já coloca as suas necessidades para serem satisfeitas. Hollander coloca 3 modelos básicos nesta relação: ativa, passiva e guiada por cooperação, que são tidas como inteiramente paternalistas, centradas no médico. E hoje a abordagem mais recente, que é a participação mútua, que tem o ênfase na medicina, digamos, orientada para o paciente. Pickert revela 8 princípios básicos nos cuidados centrados ao paciente, com respeito às suas preferências, a coordenação e a integração que é necessária em cuidados oncológicos, a informação e a educação, o conforto físico, o suporte emocional, o envolvimento da família e amigos, a continuidade e a transição e também o acesso aos cuidados, já que nem todas as pessoas, embora com a tecnologia já vigente, têm acesso aos cuidados adequados. Quais são os elementos, então, que intervêm nos cuidados em oncologia? Primeiro, saber quem, de facto, recebe esses cuidados, no caso o paciente, que serviços são providenciados, quem provê esses cuidados, onde é que eles são, digamos, realizados e a que custos. Falar em cuidado de saúde implica necessariamente também falar em qualidade. Quem recebe algum cuidado quer que, de facto, este seja feito com alguma qualidade. E a definição de qualidade em cuidados de saúde é variável, de acordo com os seus intervenientes. Para o paciente, esta qualidade é mensurada em termos de resposta às suas necessidades individuais, aquilo que ele espera, as escolhas que ele pode fazer dos serviços dos médicos e dos tratamentos que vão maximizar a sua habilidade ao trabalho e ter, digamos, um aproveitamento, um gozo, né, digamos, na qualidade da vida. Para os prestadores de saúde, no caso, por exemplo, os médicos, a qualidade de saúde é referida como habilidade em exercitar o seu julgamento médico para otimizar os resultados perante os seus pacientes. Já para os planificadores de saúde, esta é tida em termos de eficiência, o uso apropriado de tecnologia diagnóstica e terapêutica e a manutenção de níveis altos de satisfação em cuidados para os pacientes. Em termos gerais, qualidade em cuidados é o grau de satisfação que nós prestamos aos individuais e à população em geral, baseada nos resultados de saúde desejados e consistentes com as práticas profissionais atuais, as práticas vigentes. Em termos práticos, podemos dizer que estamos perante uma pobre qualidade, quando até oferecemos muita qualidade, também isto é possível. Então, muita qualidade nem sempre pressupõe boa qualidade. Então, podemos ter pobre qualidade oferecendo muitos serviços. O exemplo disso digamos, a solicitação de testes desnecessários, medicação ou procedimentos que muitas vezes estão associados a riscos para o próprio paciente e que causam determinados efeitos adversos desnecessariamente. Pode ser tida como muito pouca quando o paciente não recebe o procedimento adequado, aquele procedimento que ele de facto precisa. Pode ser tida como má quando fazemos uso de medicamentos que não podem ser dados em conjunto, por exemplo, e também quando usamos práticas cirúrgicas chamadas pobres, de muito baixa qualidade. E temos a boa qualidade quando nós provemos os pacientes com adequados serviços, quer tecnicamente, de maneira competente, aliado a uma boa comunicação, com um processo de tomada de decisão compartilhado e também tendo em conta a sensibilidade cultural de cada pessoa. E por que que devemos mensurar a qualidade de cuidados em oncologia? Para ajudar os consumidores a uma tomada de decisão quanto aos cuidados que pretendem, para ajudar os clínicos e os pacientes a terem maior informação sobre o tratamento, ajudar os clínicos e planeadores de saúde a melhorar os cuidados que devem ser prestados, para determinar o impacto de novas políticas e sistemas,
para providenciar os clínicos de inputs necessários para os processos de tomada de decisão e também para guiar as decisões públicas políticas. Como é que nós mensuramos, então, a qualidade dos cuidados? Podemos fazê-lo de 3 maneiras. Na qualidade estrutural, em que avaliamos as características dos sistemas e a sua habilidade em ir de encontro às necessidades dos pacientes e das comunidades. Podemos fazê-lo através de processos, ver quem é que providencia este cuidado e até que ponto esse cuidado é bem prestado, quer seja tecnicamente, quer seja em relações interpessoais. E também pode ser mensurada com base nos resultados, o próprio estado de saúde do paciente, o resultado do processo que foi, digamos, que foi deliberado. E nós podemos avaliar isso quer pelos status clínicos, através dos resultados biológicos da doença e através da satisfação dos consumidores. Aqui um exemplo de como é mensurada a qualidade, por exemplo, em termos diagnósticos, para uma paciente de câncer de mama estadio 1-3, que tenha o seu tumor removido, podemos aferir a qualidade quando o patologista, no seu relatório, nos dá o status das imagens cirúrgicas. Se esse dado não estiver ali, é porque esta qualidade de cuidados prestados é má. Em termos de cirurgia, para o mesmo estadio no câncer de mama, para paciente que faz mastectomia, podemos aferir qualidade quando essa paciente é informada sobre, por exemplo, a reconstrução que deve ser feita após a realização deste ato cirúrgico. Em termos de quimioterapia adjuvante, ainda para a mama, podemos aferir qualidade quando para uma paciente submetida a uma cirurgia conservadora da mama, recebe o tratamento radioterapêutico adequado e, se possível, no tempo certo. Então, ali estaremos também a aferir qualidade. No manejo de toxicidade, podemos aferir qualidade depois da quimioterapia quando o paciente, de fato, recebe a terapia antiemética potente. Já no pós-tratamento, a qualidade pode ser avaliada, por exemplo, em pacientes de tumores coloretais submetidos à cirurgia, quando, digamos, os seus relativos são submetidos a screening, quando são informados da necessidade deste rastreio, digamos assim. O que acontece quando os cuidados não são prestados de forma adequada? Vamos ter uma sobrevida reduzida e vamos ter um comprometimento da qualidade de vida dos pacientes. Em África, o que acontece com a qualidade dos cuidados oncológicos? Sabemos já que a sobrevida dos pacientes com câncer em África é das piores que existem. Por exemplo, 5 anos de sobrevida em pacientes com câncer de mama nos Estados Unidos é de 82%, no Uganda é de apenas 46% e na Algéria é de apenas 12%. Em termos de orçamento, um país africano pode receber um montante de $82 mil, por exemplo, para lidar com câncer. Já em United Kingdom, ele vai receber 3.512.000. Então, há ainda uma grande disparidade entre os países chamados primeiro mundo e os países em vias de desenvolvimento. Quando comparamos também em termos de formação, em termos de profissionais, nós encontramos que no Níger, por exemplo, vamos ter um patologista para 9.264.500 pessoas. Em Angola, este dado é referido como um patologista para 2.075.500, enquanto que United Kingdom tem um patologista para 15 a 20 mil pessoas. Em termos de imunohistoquímica, vamos encontrar apenas em 16 países africanos e para diagnóstico molecular, apenas 2 países estão contemplados. Por outro lado, o câncer em África é aquele que se apresenta em estadio avançado da doença, em que praticamente a cirurgia conservadora é inelegível. E temos a necessidade de toda a índole, a falta de cirurgiões, a falta de hospitais especializados com centros cirúrgicos adequados e, muitas das vezes, pelo diagnóstico tardio, pela doença avançada e pelo caráter inoperável da doença, a solução que resta é em termos de cuidados paliativos. Em opções de tratamento, nós podemos ver que, quanto à radioterapia, na Áustria vamos ter uma máquina para 200 mil pessoas, já na Tanzânia vamos ter uma máquina para 10 milhões de pessoas. Naqueles mais pobres, nem sequer encontramos essas facilidades em termos de radioterapia. E aqueles que, às vezes, as máquinas se encontram quebradas.
quando encontramos algumas máquinas de radioterapia, na sua maioria são cobalto em relação aos aceleradores lineares. E a bracioterapia foi referida apenas em 20 de 52 países africanos. Em termos de quimioterapia, para alguns países não está disponível e naqueles que as têm é geralmente muito cara e dificilmente os países conseguem suportar, digamos, os valores. A falta de profissionais para a administração, o acesso aos laboratórios para aquelas análises clínicas, muitas vezes básicas, ainda é difícil e geralmente também nem sempre é possível a terapia antiemética efetiva. Indo para a medicina personalizada, a falta do equipamento necessário, reagentes biológicos, conhecimentos necessários em laboratório para aferir os biomarcadores e, digamos, aferir a qualidade standard que é preconizada. E em termos de cuidados paliativos, ainda falta uma conscientização para as pessoas quanto ao câncer. As culturas, o estado cultural ou as culturas das pessoas ainda constituem enormes barreiras para terem acesso, digamos, aos cuidados. E, para termos uma ideia, em cuidados paliativos, apenas 30 países o possuem. Então, não existe radioterapia para muitos, o que não vai, digamos, proporcionar o necessário alívio da dor quando esta é necessária com a radioterapia. E em muitos países, ainda a importação de opioides é proibida. Então, quando o tem, ainda em quantidades insuficientes. Em termos do IACC, o que é que nós temos? Dizer que o IACC, em 2018, teve ou registrou 1.480 novos casos. E destes, tivemos maioritariamente mama, colo do útero, olho e anexos, sarcoma de Kaposi, pele e estômago. Em 2019, não houve grande variabilidade, tivemos 1.401 casos, liderados pelo câncer do colo do útero, mama, outra vez a pele, próstata, olho e esôfago. Então, mama, colo do útero, próstata e alguns tumores do trato gastrointestinal. Olha o tempo, doutora. Lideram os nossos dados. Em termos de cuidados, nós prestamos cuidados em todas as áreas, desde o screening até aos cuidados de final de vida. Nós temos os serviços de consulta externa, urgência, psicologia, imagiologia, radioterapia, patologia, cirurgia, oncologia clínica, hematologia e pediátrica. Temos 16 camas para cirurgia, 20 para pediatria e 36 em oncologia clínica e também prestamos serviço de, digamos, de formação e pesquisa. Os exames feitos, para além dos patológicos, fazemos exames de imagem e exames clínicos. Como já dissemos, os tratamentos são a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e hormonioterapia. A nossa assistência é baseada em times multidisciplinares para a decisão terapêutica. Aqui uma imagem do grupo de ginecologia. Temos, para além deste, o grupo de mama, outros tumores liderados pelos tumores gastrointestinais, cabeça e pescoço. Temos o grupo de pediatria oncológica, que define os casos de pediatria, e aqui alguns casos de cirurgia que são mostrados aqui. Como já dissemos, prestamos serviços de quimioterapia. Aqui temos o fluxo, temos a radioterapia com 3 aceleradores lineares, temos a hematologia com 2 médicas para os adultos e uma hematológica. E as dificuldades que nós encontramos são, de facto, a falta de pessoal especializado em número suficiente. As drogas antineoplásicas são escassas, não há produção no país. As infraestruturas se mostram cada vez mais inadequadas pela demanda que se apresenta. Temos pouco dinheiro para as nossas necessidades. Então, os desafios se apresentam como a nossa contínua aprendizagem, a nossa contínua melhoria para prestar melhores cuidados, aumentar o número de profissionais especializados, iniciar atividades de pesquisa e investigação. O nosso lema não é apenas tratar a doença, mas todo o processo que envolve o paciente, seus familiares e todo o meio, de forma a melhor cobrirmos-lhe em termos de necessidades. Dito isto, muito obrigado e finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado, doutora Isabel Cândido. Aqui se falou do Plano Nacional de Controle do Câncer de Cabo Verde, o registro oncológico de Moçambique e os cuidados oncológicos em Angola. Queria chamar o colega André, que percebe bem dessa coisa de registro, ver se pode partilhar, e o colega Doug
Perim para poder interagir com os nossos palestrantes. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Fernando Miguel. Eu gostaria de parabenizar todas as palestrantes pelas ótimas apresentações que foram feitas aqui e também agradecer a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as atividades para o controle do cancro em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde. Nós temos várias perguntas chegando dos participantes e com o tempo restante para discussão, vamos tentar passar algumas dessas perguntas. Então, começando para a doutora Carla Barbosa, a questão sobre se Cabo Verde já implementou o rastreio oncológico e se sim, qual foi a resposta da população? Boa tarde. Presumo que a colega deve estar a falar de rastreio oncológico do cancro do colo do útero, porque acredito que seja. Então, pronto. Como eu disse na minha apresentação, nós ainda não temos nenhum rastreio de base populacional. O que está mais perto é o rastreio realmente do cancro do colo do útero, que já fizemos um projeto piloto e realmente tivemos muito boa adesão. Tanto boa que acabou por ser um tiro no pé, porque nós não temos ainda recursos humanos suficientes para dar resposta. O que fez com que nós parássemos até ter esses recursos para poder ampliar em todas as ilhas. Mas para dizer que em Cabo Verde já é rotina, apesar de não termos de forma gratuita, mas é rotina fazer-se a citologia ginecológica, mesmo nos centros de saúde fazem as colheitas. Obrigado, doutora Carla. E para a professora doutora Cisaltina Lorenzoni, houve uma menção de que o registro da Beira de Maputo é suportado pelo IARC, então a pergunta é se isso significa que é um financiamento do IARC ou se é um apoio de assistência técnica. Sim, obrigada, Dona. Em relação ao IARC, assistência técnico-científica e também assessoria em treino, não basicamente mesmo financeira. Obrigado. E também uma pergunta sobre o sarcoma de Kaposi em Moçambique, sobre se a alta taxa está associada à imunodepressão por HIV e também queremos saber qual o tratamento do sarcoma de Kaposi em Moçambique. Sim, a maior parte dos doentes, se vão ver, 43% em Maputo, 52% estão associados a agentes infecciosos e dentro dos agentes infecciosos nós temos o HIV e lidera com o sarcoma de Kaposi, com HIV lidera com o sarcoma de Kaposi e os linfomas não Hodgkin e alguns cancros do colo do útero e cancros da conjuntiva. Em relação ao tratamento, acho que é mais para os oncologistas, esta pergunta, os colegas oncologistas, sim. Mas temos capacidade de tratamento em Moçambique, sim. Obrigado. Obrigado. E a doutora Isabel, uma pergunta também é saber se já foi implementado o rastreio de mama em Angola. Ok, desculpa. O rastreio de mama em Angola já é feito há longos anos. Nós começamos o rastreio que sai em 2005, inicialmente com um grupo de 3 pessoas, e esta modalidade foi avançando à medida que o hospital foi mandando pessoas para fora. Dizer que todos os 25 profissionais que temos hoje foram formados no exterior do país sob a responsabilidade do hospital. Quer dizer que o hospital teve essa preocupação, pegou em determinados médicos, formou e hoje constituem a equipa especializada do Instituto. Este plano continua, é claro que temos outros em formação e estamos, digamos, a pensar ou estamos a fazer esforços no sentido de que este número aumente cada vez mais. Muito obrigado, doutora Isabel.
Pode repetir a pergunta, por favor? Foi a pergunta sobre o rastreio de mama em Angola. Ah, ok. Como dizia, já começou há longos anos e nós só paramos nesta altura por causa do Covid e porque também estamos com algumas dificuldades em termos de imagiologia, não temos pessoal especializado em imagiologia, o que tínhamos era estrangeiro, terminou o contrato e já se foi, e não temos ninguém para nos apoiar nesta vertente. Então não adianta realizar mamografias e depois sem ter, digamos, alguém que faça a leitura adequada. Nós fazíamos o rastreio nas comunidades, nas igrejas, nos mercados, usando caminhões com mamografia, né, caminhões móveis, e podíamos fazer desta feita os exames para além daqueles pacientes que acorriam até a nossa unidade. Mas hoje, por ter esta dificuldade, achamos que não seria adequado realizarmos o rastreio quando não podemos fazer uma leitura dos exames a contento, né? Mas é claro que a qualquer momento podemos iniciar. Nesse momento paramos a nível hospitalar por causa do Covid, porque temos algumas restrições, mas até a altura antes do Covid o rastreio era feito a nível hospitalar. Obrigado, doutora Isabel. E eu passo a palavra também ao meu colega, doutor André Carvalho, para os seus comentários e também perguntas. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e também parabenizar as palestrantes por essas excelentes palestras e por trazerem para nós um pouco mais de informação como anda o cuidado do câncer em Angola, Cabo Verde e Moçambique. Existem várias questões ainda do público, então eu vou abrir mão um pouco das minhas questões para que a gente possa passar para as questões do público, né? Uma questão que tem aqui para a doutora Celestina, ainda em relação ao registro, é saber se em Moçambique os registradores são dedicados só ao registro e de quem depende o registro, do Ministério ou dos hospitais. Sim, nós temos temos sorte, mas também temos um grande constrangimento. Temos os registradores que dedicam-se apenas ao registro do cancro, a maior parte deles são alocados só para o registro do cancro. No entanto, e este custo é suportado pelos hospitais, não é? Pelos hospitais. No entanto, existe uma grande mobilidade, assim como outros quadros. Por exemplo, eles ficam 3 anos, alguns ficam 3 anos, depois eles são mudados para outras áreas administrativas, porque nós não temos uma carreira como registradores. Então, a nossa luta é tentarmos ter uma carreira como registradores e que eles se mantenham. Eu percebo qual foi a pergunta, porque acho que nos nossos países estamos todos assim, em que vão trocando, há muita mobilidade. Tá certo. Uma pergunta geral para as três, que eu acho que é importante. Tem o Paulo Salamanca quer saber uma coisa de como é que as consequências da pandemia do Covid em relação ao rastreamento do cancro, nas atividades do rastreamento e também da assistência ao paciente já com diagnóstico de câncer. Então, a gente poderia começar pela doutora Isabel, fazer um comentário em relação a isso, depois a doutora Carla e de volta para a doutora Celestina. Cisaltinas. Doutora Isabel, a senhora está... Ok, obrigada. Sabemos que o Covid impõe grandes limitações em termos de atendimento, em termos de prestação de serviços aos nossos utentes. Então, para o rastreio, não é viável neste período, até porque as pessoas estão em casa, né? A recomendação é de que as pessoas fiquem em casa. Mas nós não deixamos de prestar cuidados. O país entrou no estado de calamidade, depois alterou-se, mas ainda em alguma percentagem, mas nós nunca fechamos as portas. Nós atendemos os nossos pacientes até pelo caráter, né, da doença em si e pela necessidade de dar continuidade ao tratamento. Então, os pacientes que acorrem à instituição em rastreio para a marcação de consulta, nós protelamos esse atendimento para um ou outro período. Mas aquele paciente, por exemplo, que já vem com alguma sintomatologia, que já vem com alguma suspeita de câncer
mesmo ainda sem algum resultado, sem ter sido referenciado por nenhuma unidade, nós atendemos, rastreamos e se de facto essa suspeita se confirma, nós avançamos no estudo e tratamos o paciente. Mas um rastreio globalizado, como fazíamos anteriormente, ir ao encontro da população, nós protelamos para um período melhor, já que, digamos, as recomendações são para restringir o contato com essas pessoas. Quanto ao tratamento, é isto? Sim. Quanto ao tratamento, nós continuamos a dar o tratamento. Felizmente, digo felizmente, até hoje ainda não tivemos nenhum caso positivo na nossa instituição. Tivemos casos suspeitos, mas chamada a brigada de intervenção, fez os estudos que eram necessários e verificou-se que de facto não caíam dentro daquele leque de pacientes altamente suspeitos e foram apenas para acompanhamento mesmo em domicílio. Então não temos ainda esta prática, mas é claro que as recomendações são para tratar, até porque hoje o número de casos no país vem se elevando e já a recomendação para todas as unidades ficarem preparadas para receber os seus pacientes. É claro que é mais fácil um paciente com uma suspeita de Covid vir parar a oncologia ou em outro hospital qualquer, mas aí é um paciente assintomático ou um paciente sintomático. Se estiver sintomático e que a Covid perigue de facto a sua vida, a prioridade não é o câncer. Então, referenciamos a uma unidade de tratamento de Covid e depois do paciente estabilizado, é claro que ele volta para dar continuidade ao tratamento do câncer. O tempo esgotou. O tempo esgotou, isso foi bom. Quero agradecer a todos. Quero agradecer ao André, ao Dr. Dopri, às nossas palestrantes, a doutora Isabela, a doutora Carla, aqui um abraço da Angola, a Cesaltina de Moçambique, e vamos nos encontrar mais vezes, pelo menos virtualmente, enquanto o Covid nos impor essa condição. Muito obrigado a vocês todos e terminamos a nossa sessão. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigado.